Estamos iniciando a gravação da primeira aula ao vivo da disciplina Análise de Investimentos, do dia 24/8. Vamos iniciar o estudo da nossa disciplina de análise de investimentos com uma proposta de fazer um acompanhamento pelos módulos do nosso material didático, nosso caderno, e na medida em que temos alguns cálculos, algumas simulações ali, eu vou tentar representá-las para vocês numa planilha de Excel, que também será disponibilizada posteriormente. Então, aqui, dentro do nosso material, o primeiro módulo que nós encontramos é o módulo de introdução à análise de investimento, onde teremos alguns conceitos fundamentais ali para começar a entender o que é esse processo que faz parte da gestão financeira das empresas, mas que tem características específicas, existem metodologias, ferramentas, e a gente vai procurar entender isso dentro da disciplina e com esses conceitos iniciais aqui do módulo 1. Então, quando você trata de análise de investimentos, a primeira coisa que precisa fazer é entender a estrutura de uma empresa, e aqui eu já vou colocar a planilha para mostrar para vocês, porque quando a gente olha o balanço patrimonial de uma empresa, ele já te dá uma visão de como é estruturada essa área financeira. Então você olha lá e, lembrando da contabilidade, o balanço está dividido em ativos e passivos. Dentro do conceito contábil, os ativos são os bens e direitos da empresa, os passivos são as obrigações e os deveres que essa empresa tem com os próprios sócios ou com terceiros. E, numa visão mais gerencial, nós podemos dizer que os ativos que aparecem no balanço, eles de alguma forma representam as decisões de investimentos realizados pelos gestores da empresa. Decisões de investimentos em que sentido? Olha, ao resolver investir em estoque de mercadoria para revenda, de matéria-prima para produção de produtos, a empresa está tomando um tipo de decisão. Ao comprar máquinas e equipamentos, ela está tomando uma decisão diferente, uma decisão que vai levar um certo tempo para poder gerar resultados. Então, do lado dos ativos, nós costumamos dizer que estão as decisões de investimentos, onde a empresa
alocou recursos. Ela colocou dinheiro no estoque, ela colocou dinheiro no contas a receber, na medida em que ela deu prazo para o cliente, ela alocou recursos em máquinas, equipamentos, edificações, veículos e tudo mais. Por outro lado, quando a gente pensa nos passivos, nós temos as decisões de financiamentos. Como assim? Para que eu fizesse esse investimento em estoque, em máquinas, em equipamentos, eu preciso de recursos. E esses recursos vieram de onde? Vieram dos passivos, onde nós temos as dívidas de curto e longo prazo, passivo circulante, passivo não circulante, e os recursos próprios, representados pelo patrimônio líquido. Então, se por um lado eu vou fazer um investimento, por outro eu tenho que ter uma fonte de recursos para poder viabilizar esse investimento. Então, se eu vou investir em estoque, eu posso comprar à vista, é claro, vou tirar o próprio dinheiro do caixa, ou eu posso buscar crédito com um fornecedor. Se eu vou comprar uma máquina, eu posso buscar crédito no mercado financeiro a partir de um financiamento ou de recursos próprios. Então, nesse sentido, é que nós não estabelecemos aqui uma relação. Bom dia, Eduarda. Bom dia. Você está conseguindo visualizar a minha tela? Tá tranquilo. Ok, eu comecei aqui uma explicação introdutória, Eduardo, só falando o que é a análise de investimentos. A minha proposta aqui é que eu vou passando pela apostila e os cálculos que tem nela eu vou fazendo no Excel e essa planilha eu vou disponibilizar para vocês aí também, para facilitar o desempenho, o desenvolvimento aí de vocês, ok? E sempre que você julgar necessário, pode me interromper e fica à vontade para tirar suas dúvidas. Então, a empresa, ela toma decisões de investimento, onde ela aloca recursos, ela toma decisões de financiamento, onde ela vai buscar recursos para poder fazer a alocação, e quando a gente fala em decisões de investimentos, nós temos dois grandes grupos de investimentos que uma empresa faz. Ela vai investir no curto prazo, um investimento que a gente chama de temporário, que é o capital de giro. Ou ela vai fazer um investimento de longo prazo, investimentos esses que nós consideramos aqui investimentos permanentes, orçamento de capital, tem várias nomenclaturas para a gente tratar disso aqui. Então, o foco dessa disciplina é o investimento permanente, é o investimento de longo prazo. Tem disciplinas no curso aí, por exemplo, só para tratar de investimento em capital de giro. Então, aqui só para a gente ter uma visão geral e o foco está aqui nesse investimento. Quando o gestor financeiro ele procura alinhar suas decisões de financiamento com as decisões de investimento, aí ele está fazendo planejamento e controle financeiro. Então, por isso que eu digo que o balanço ele nos dá uma visão geral do que acontece com a empresa, porque quando pensamos nas funções da área financeira, a gente consegue visualizá-las de uma forma mais macro, mais ampla, olhando o próprio balanço patrimonial. Então, o que está falando aqui são essas questões das decisões, fala o que é o projeto de investimento e fala aqui sobre as decisões. Deixa eu aumentar aqui o tamanho. Fala sobre as decisões de investimentos temporários, capital de giro, e os investimentos permanentes, os ativos fixos, que é a infraestrutura da empresa, as máquinas, os equipamentos, as edificações, veículos, móveis, tudo aquilo que a empresa precisa para poder exercer sua operação. Nós temos também aqui as modalidades de investimentos, onde aqui temos alguns exemplos, não são só esses, mas talvez esses aqui sejam os principais, que uma empresa ela vai fazer esse investimento permanente aqui
com qual finalidade? Por que que uma empresa faz esse tipo de investimento? Primeiro, para repor ou atualizar equipamentos que essa empresa já tenha. Ela comprou um equipamento, usou esse equipamento durante toda a sua vida útil, e aí chegou no final da vida útil, eu preciso trocar esse equipamento, eu preciso repor. Então, eu vou vender aquele equipamento antigo, vou comprar um equipamento novo e vou fazer a reposição ali. Às vezes, aquele equipamento nem chegou no final da vida útil, mas ele está obsoleto. Existe um equipamento com uma tecnologia mais recente. Então, eu vou substituir aquele equipamento em função de uma atualização tecnológica. Então, é uma outra situação que pode acontecer. A empresa pode investir para poder expandir sua capacidade de produção e de entregar produtos e serviços ao mercado. A empresa funciona num determinado local e eu quero expandir abrindo uma filial dessa empresa, por exemplo. Então, é um outro tipo de investimento que a empresa pode fazer, expansão da capacidade. Ela pode fazer isso para diferenciar produtos ou processos. Foi descoberto, por exemplo, uma, um novo tipo de embalagem para os produtos da empresa que vai gerar economia, vai gerar algum tipo de benefício, não só para a empresa, mas para o próprio cliente. Eu vou mudar processos. Agora, antes eu tinha um setor de atendimento e agora eu tenho, com a inteligência artificial, a possibilidade de implantar softwares e aplicativos que vão fazer isso de forma automatizada. Então, esse é um outro tipo de investimentos. Posso diversificar a carteira de produtos da empresa. A minha empresa fabrica calçados e eu tenho lá sapatos, sandálias e outros produtos e resolvo entrar em outros segmentos, em oferecer outros produtos que a empresa não oferecia, uma linha esportiva, alguma coisa assim. E a diversificação de atividades, que é um pouco mais complexo, mas a minha empresa ela trabalha no ramo de é uma indústria de produtos alimentícios que fabrica comida congelada para semi-pronta, para que o cliente possa comprar ali e só esquentar aquela comida no micro-ondas. E aí eu resolvo entrar na área também de bebidas. Então, estou diversificando as minhas atividades, vou ter uma outra empresa. Então, são vários os motivos pelos quais uma empresa decide fazer investimentos permanentes. E, além das modalidades, nós também temos os tipos de investimentos que vai fazer com que o processo de análise seja mais simples ou mais complexo. Por quê? Quando você fala de investimentos recorrentes, são aqueles investimentos que ocorrem com uma certa frequência, como, por exemplo, a reposição de maquinário na empresa. Esse tipo de investimento é mais fácil para a empresa avaliar, porque como ela já faz isso com uma certa frequência, ela já conhece os parâmetros, ela já conhece as premissas, o que, que vai acontecer, quanto que vai gastar, qual o resultado que isso vai gerar. Então, aquilo está dentro do dia a dia da empresa, está dentro daquela, vamos dizer assim, daquela zona de conforto que a empresa tem. Enquanto investimentos estratégicos são aqueles que estão fora do escopo padrão da empresa. São aqueles, por exemplo, como a diversificação de atividades. Olha, eu sempre atuei num determinado ramo e agora vou investir numa outra área que não tenha correlação. É estratégico porque pode trazer muitos benefícios para a empresa e futuramente até algumas sinergias, porém é um investimento onde a empresa não domina, não detém todas as informações que ela precisa. Então, aumenta o nível de complexidade de avaliação desse tipo de investimento. E por último, que eu coloquei ali por solicitação, é aquele investimento que a empresa tem que fazer. Ali está escrito por solicitação, mas
o mais correto seria por obrigação, é quando a empresa, por questões de mercado, por questões legais, ela obrigatoriamente ela tem que fazer aquilo. Um exemplo disso é uma indústria que está instalada às margens de um rio, ela faz a captação da água desse rio para o seu processo produtivo, e quando ela devolve essa água para o rio, pela legislação vigente, ela tem que devolver essa água com uma qualidade, no mínimo, igual ao que ela captou. Então, às vezes, essa empresa vai ter que fazer o investimento em uma estação de tratamento de água para poder tratar essa água que vem do seu processo produtivo para devolvê-la ao rio sem causar poluição, degradação ambiental. Então, existe uma legislação que obriga a empresa a fazer esse tipo de investimento. A mesma coisa aquelas empresas em que, no seu processo, ela precisa de uma chaminé que vai soltar fumaça de alguma forma. Existe também alguns filtros que obrigatoriamente têm que ser colocados nessas chaminés para que não haja a poluição do ar. Então, quando a empresa ela tem que seguir alguma norma, quando entra um concorrente e a empresa precisa adotar alguma medida que muitas vezes nem vai trazer retorno para ela naquele momento, mas que, por conta da concorrência, ela tem que adotar, é o que a gente chama de investimento por solicitação. Então, aqui, ele explica cada um desses modelos que eu falei, diversificação de atividades, esses tipos de investimentos, ó, estratégico, por solicitação, e depois ele apresenta aqui o nosso material, a ideia de que, para você avaliar, independente do tipo de investimento que tem ali, para você avaliar, existem alguns passos. O primeiro deles, no nosso caso aqui, avaliação econômica financeira. Eu não estou falando de avaliação mercadológica, nada disso. A parte financeira, a viabilidade econômica financeira do projeto. Nós vamos fazer uma projeção dos resultados gerados por aquele investimento. E aí, essa projeção, muito utilizado, esse gráfico que está aí na tela, essa representação, isso vem lá da matemática financeira, onde a linha horizontal aqui é a linha do tempo, as linhas verticais para baixo da linha do tempo são as saídas de caixa, e as linhas acima da linha do tempo são as entradas de caixa. Então, nesse caso aqui, nós teríamos um projeto de 4 anos, em que no ano zero, o ano zero é agora, é o momento atual, eu vou fazer um investimento, vou comprar um equipamento, por exemplo, e esse equipamento, durante os 4 anos da sua vida útil, vai gerar resultados positivos, vai gerar lucro para a empresa. E no último ano, além de gerar um lucro, ele ainda gera também um outro fluxo de caixa que a gente chama de valor residual, que é o valor que eu vou apurar, por exemplo, com a venda desse equipamento. Então, eu comprei o equipamento hoje, vou utilizá-lo durante 4 anos, gerando lucro com esse equipamento, e no final dos 4 anos, eu vou vender esse equipamento e vou somar o valor dessa venda como ganho também do projeto. Então, nessa estrutura, nós temos o que, dentro de análise de investimento, a gente chama de fluxos de caixas relevantes. São os fluxos de caixas que eu preciso projetar para poder fazer essa análise de viabilidade. O primeiro deles é o investimento inicial, o segundo deles é o fluxo de caixa operacional e o último é o valor residual. Então, para que eu possa começar o processo de analisar um investimento, eu preciso trabalhar estes 3 fluxos de caixa. Porque pode parecer que o meu investimento é a compra de um equipamento.
Então, o investimento inicial aqui é o valor do equipamento. A gente vai ver que nem sempre é só isso que eu tenho que levar em conta aqui. Existem outros fatores que também precisam ser considerados. O fluxo de caixa operacional. Na verdade, isso aqui já é o resultado. Eu vou ter receita, eu vou ter custo, eu vou ter imposto. No final das contas, eu vou ter um lucro. E o valor residual? É só considerar o valor da venda do equipamento? Então, o primeiro passo, como eu disse, para você fazer a análise de viabilidade do projeto é projetar esses 3 fluxos de caixa: investimento inicial, fluxo de caixa operacional e valor residual. E um detalhe, e aí esse conceito vem lá da matemática financeira também, como o dinheiro tem valor no tempo, o que significa isso? Que se eu pegar um determinado valor hoje, data zero, e aplicar esse, que seja na caderneta de poupança, daqui a 4 anos eu não vou ter o mesmo valor que eu tinha hoje. Eu vou ter um valor corrigido pela taxa de rendimento da poupança. Então, o dinheiro ele tem valor no tempo. R$ 100 hoje não vale R$ 100 daqui a 4 anos. Mesmo que eu não aplique os R$ 100, que eu guarde esses R$ 100, daqui a 4 anos ele vale menos porque ele foi desvalorizado em função de inflação e tudo mais. Então, quando eu vou fazer cálculos com valores que estão em momentos diferentes, nesse horizonte de tempo, eu preciso, e aí volta lá na matemática financeira, eu preciso pegar todos esses valores e identificar quanto eles valem numa determinada data, num determinado momento. Então, eu tenho que calcular o quanto cada fluxo de caixa vale num determinado momento, porque se todos eles estiverem no mesmo momento, aí sim eu posso somar, subtrair, fazer o cálculo que eu quiser. E em análise de investimento, esse momento é o momento zero, é a data atual. Então, o investimento inicial ele já está na data zero, eu não preciso fazer nada com ele, mas estes fluxos de caixa, que estão no momento 1, 2, 3, 4, eu preciso verificar o seguinte: esse valor lá no final do ano 1 vale quanto hoje? Esse valor lá no final do ano 2 vale quanto hoje? Então, eu vou trazer todos os valores que estão no futuro para a data de hoje. E essa operação de trazer um valor que está no futuro para o valor presente, a gente chama de operação de desconto. Então, eu vou descontar os fluxos de caixa. Eu vou trazer todos os fluxos de caixa que eu projetei para o valor presente. E para que eu faça isso, mais uma vez lembrando da matemática financeira, eu preciso de uma taxa de juros. E essa taxa de juros é o que a gente chama aqui de taxa mínima de atratividade, ou TMA. Então, além de projetar os fluxos de caixa do meu investimento, eu também vou ter que identificar que taxa mínima de atratividade eu vou utilizar para fazer a avaliação. Uma das formas mais simples de você definir essa TMA, como o próprio nome já está indicando, taxa mínima de atratividade, eu posso considerar o seguinte: qual o mínimo de retorno percentual eu aceito para investir nesse projeto? Para fazer a compra desse equipamento, o mínimo que eu aceito é 10%, 15%. Então, eu posso, é claro que a gente vai ver aqui também metodologias mais refinadas para determinar a TMA, mas uma das formas mais simples é o quanto eu quero ganhar com esse projeto. Então, a partir dessa taxa e dos fluxos de caixas projetados, aí sim eu tenho condição de identificar
a viabilidade. Aqui ele dá outra forma de você identificar a TMA também, ó, que é o seguinte, mais uma vez o balanço. Eu disse no início que o balanço ele é um retrato da empresa que serve para a gente fazer uma série de análises. Aqui ele está mostrando os investimentos, as fontes de financiamento, e aí quando eu uso capital de terceiros, esse capital de terceiros, dívida, eu tenho um custo, eu tenho os juros que eu vou pagar sobre essa dívida. Mas quando eu tenho capital próprio, eu também tenho um custo. Não é os juros, eu não vou pagar juros para o dono da empresa, a própria empresa pagando juros para o dono. Pode até acontecer quando ele empresta dinheiro, mas não é normal. Mas existe um custo que a gente chama de custo de oportunidade. Quando eu resolvo abrir um negócio, quando eu resolvo investir numa empresa, eu tenho uma expectativa de retorno. E essa expectativa de retorno é o custo do capital próprio. Então, quando eu verifico que aquele investimento que eu vou fazer, ele vai usar capital de terceiros e vai usar também uma parte de capital próprio, eu identifico esses custos e faço uma média ponderada para poder chegar naquela taxa. Então, ela pode ser a taxa que o investidor espera de retorno, taxa mínima de atratividade, ela pode ser o custo médio ponderado de capital, juntando terceiros e capital próprio, e a gente vai ver mais para frente que também existem outras formas da gente encontrar essa taxa. Para fechar esse primeiro módulo, então aqui, depois que eu tenho fluxo de caixa projetado, depois que eu tenho uma taxa que eu posso utilizar para descontar todos esses fluxos de caixa, aí eu vou utilizar metodologias para avaliar se aquele projeto é viável ou não. E aí existem diversas, aqui no nosso material a gente vai focar em algumas delas. A primeira é o payback. O payback ele mostra duas coisas. Primeiro, se você vai conseguir recuperar o investimento dentro da vida útil dele ou não. E se vai, em quanto tempo. Olha, eu tenho um projeto de 5 anos, até o terceiro ano, tudo que eu gerei de lucro foi para recuperar o investimento. Do terceiro ano para frente, aí já é lucro que eu vou ter. Então, o payback mostra o tempo que você leva para recuperar o seu investimento. O VPL, valor presente líquido, ele já mostra em termos financeiros o quanto de lucro ou prejuízo aquele projeto vai te proporcionar. A taxa interna de retorno é a mesma ideia do VPL, só que o VPL é valor monetário, é dinheiro, e a taxa interna é uma taxa de juros. Então, você vai, olha, esse projeto vai te dar uma rentabilidade de 15%. Isso é a TIR. Esse projeto vai te dar um lucro de 50 mil. Isso é o VPL. E quando a gente for estudar, porque nós vamos verificar cada um deles individualmente, cada um dessas metodologias, você vai verificar que a gente vai comparar a TIR com a TMA. A TMA era o mínimo que eu aceito ganhar para investir naquele projeto. A TIR é quanto o projeto me deu de retorno efetivamente. Eu vou comparar um com o outro para ver se eu obtive ganho ou não. O índice de lucratividade, ele mostra o lucro que eu tenho em relação ao valor que eu investi, é como se fosse uma margem de lucro que o projeto está me dando, e esse valor anual equivalente ele vai ser útil principalmente quando eu estiver comparando projetos diferentes. Aí ele vai me dar uma unidade de medida para poder comparar qual projeto é melhor. Então, dentre essas metodologias aqui, você pode utilizá-las com a questão de, primeiro, avaliar se um projeto é viável ou não, mas também, tendo um conjunto de projetos viáveis, você selecionar os melhores. Então, a metodologia serve nos dois sentidos.
E o módulo fecha com a questão das decisões em condições de risco. Por quê? Porque quando você fala que para avaliar um investimento você precisa fazer projeções, você está trabalhando com o futuro. E o futuro traz incerteza. Então não existe, assim, nos investimentos recorrentes, que é aquele que você faz com uma certa frequência, essa incerteza pode ser até menor, ela é minimizada ali, porque você já conhece, você já faz. Mas nos investimentos, principalmente os estratégicos, que são aqueles que você faz mudando, por exemplo, do ramo de negócio, o ambiente de incerteza é muito grande. Então, o que você faz é fazer o máximo de estudos possíveis para transformar incerteza em risco. Qual que é a diferença? Incerteza pode acontecer qualquer coisa. Risco eu consigo mensurar e, a partir daí, resolver assumi-lo ou não. Um exemplo disso, quando eu jogo uma moeda, ela pode dar cara ou coroa. Esse resultado não é incerto, ele é arriscado, porque eu conheço a minha probabilidade de sucesso. Se eu escolher jogar uma moeda e quero que saia cara, eu tenho 50% de chance daquilo acontecer. Então, quando você projeta fluxos de caixa no investimento, você procura fazer análise para transformar as incertezas em risco, para falar assim, olha, a chance desse projeto dar certo é de 80%, é de 90%, e aí eu tomo a decisão de assumir ou não esse risco. Para fazer isso, também temos algumas metodologias, como análise de sensibilidade, avaliação de cenários. Então, eu tenho aqui algumas formas. Eu vou projetar um cenário pessimista, um cenário provável e um cenário otimista. A partir daí, eu vou fazer a minha análise para ver se eu vou assumir esses riscos ou não. Então, dentro da área de finanças, toda vez que você fala que vai avaliar retorno, você precisa avaliar o risco junto. Por que que a rentabilidade da caderneta de poupança, por exemplo, ela é baixa? O retorno dela é baixo? Porque o risco é baixo. Então, é claro que existem as exceções, mas na maioria das vezes, risco e retorno caminham na mesma direção. Se eu quero privilegiar um investimento de baixo risco, eu vou ter que me contentar com baixo retorno. Se eu quero um investimento que vai gerar alto retorno, eu vou ter que assumir altos riscos. Então, se eu quero um retorno maior do que o da caderneta de poupança, eu posso ir para a bolsa de valores. A possibilidade de ganhos é maior, porém o meu risco também. Então, decisões de investimento dentro da empresa têm que considerar estas duas variáveis, risco e retorno, porque essas duas variáveis elas estão sempre atreladas às nossas decisões. E aí aqui encerra esse primeiro módulo, onde nós temos essa visão geral. Esse primeiro módulo ele é conceitual, mas ele te dá essa perspectiva do que vai ser trabalhado no restante do curso. Eu sei que é muita informação, Eduarda, mas de uma forma assim, em linhas gerais, ficou claro para você o que é esse ambiente de investimento dentro das empresas? Prosseguindo no módulo 2, o que nós temos aqui então
é um detalhamento agora daqueles fluxos de caixas relevantes que a gente viu no módulo 1. Então, o módulo 2 ele vai trazer o detalhamento de como fazer o cálculo do investimento inicial, como fazer o cálculo dos fluxos de caixas operacionais, como fazer o cálculo do fluxo de caixa do valor residual. Então, no módulo 2, nós temos esses cálculos aqui, e ele vai inicialmente da parte conceitual. Então, falando aqui o que é cada um desses, reforçando aquilo que foi falado no primeiro módulo. Então, vem aqui o investimento inicial, o fluxo de caixa operacional, o valor residual, ele detalha, mostra isso, e a partir daí ele vai mostrar a estrutura do fluxo de caixa que você utiliza para fazer análise de investimento, e aí começa com a receita, tira custo, depreciação, o resultado, calcula o imposto de renda, volta com a depreciação, vou explicar por que isso. Esse investimento bruto aqui é o investimento inicial, que a gente depois tem um cálculo só para ele, o investimento em capital de giro, valor residual e fluxo de caixa. Então, aqui ele já vai mostrar o cálculo do investimento inicial. Então, no exemplo aqui, ó, você deve considerar todos os gastos relativos à compra, colocação de equipamento e tal. Então, ele está falando aqui o seguinte: você tem o valor de 120 mil referente à aquisição do equipamento novo e também mais 10 mil de gastos adicionais com a compra, totalizando 130 mil. Então, aqui ele está falando o seguinte: no investimento inicial, vai considerar que você vai comprar um equipamento novo, 120 mil, vai ter gastos adicionais de mais 10 mil, é o que ele está falando aqui no final, então você já tem 130 mil aqui de gastos com investimentos. Porém, você tem a venda de um equipamento, porque esse investimento é um investimento de substituição, então você vai vender um equipamento antigo e o valor que você vai apurar com a venda desse equipamento, você vai abater no que você vai gastar na compra do novo. Só que quando eu vou vender um equipamento, eu preciso saber se o valor dessa venda é tributado ou não. Eu preciso saber se existe aqui um conceito que a gente chama de ganho de capital. O ganho de capital é quando eu vendo um equipamento por um valor maior do que o valor registrado na contabilidade. Então, se o equipamento lá na contabilidade atualmente ele vale 100 e eu vendo por 110, eu tenho 10 mil de ganho de capital. E sobre esse ganho de capital, eu tenho que pagar imposto de renda aqui. É a mesma coisa, se eu comprar uma ação na Bolsa de Valores por R$10, e quando eu for vender essa ação, eu vender por 15, eu vendi por um valor maior que eu comprei. Essa diferença de R$5, ela será tributada. Então, o seu retorno, o seu ganho, ele é tributado. E para fazer esse cálculo do imposto, do ganho de capital, eu tenho uma sequência que eu preciso fazer aqui. Primeiro, eu preciso calcular a depreciação desse equipamento que eu estou vendendo. E a depreciação aqui, normalmente em análise de investimento, você vai usar o modelo mais simples, que é o modelo linear. O que é a depreciação linear? Você pega o valor que você comprou o equipamento e divide ele pela vida útil. Como é que eu defino a vida útil de um equipamento? Tem descrição na legislação, a Receita Federal aí, ele apresenta uma tabelinha aí para os tipos de equipamento que você vai comprar, qual que é a vida útil de cada um deles. Então, primeiro eu vou calcular a depreciação, lembrando que depreciação representa a perda de valor
de um ativo, pelo tempo de uso ou pela obsolescência, vai ficando defasado tecnologicamente. Depois, eu calculo a depreciação acumulada, que é a depreciação que eu calculei aqui, vezes quanto tempo eu já usei esse equipamento. E a partir daí, ó, ele está dando a informação aqui, que a depreciação por período do equipamento antigo era de 30 mil. Então, a depreciação aqui era 30 mil. A depreciação acumulada está falando que usou ele por 3 anos, então 30 mil vezes 3 anos, depreciação acumulada. Aqui está falando vida útil de 3 anos. Ah, tá. Não, aqui, desculpa. Aqui ele falou que o equipamento custou 90 mil, ele tinha uma vida útil de 3 anos, então 90 dividido por 3 deu 30, que é o primeiro resultado aqui, e eu já usei esse equipamento por 2 anos, então 2 vezes 30, 60 mil é o quanto eu já acumulei de depreciação. Ou seja, o meu equipamento custava 90, no final do primeiro ano eu tirei 30 mil, no final do segundo eu tirei 30 mil, então no final do segundo ano ele já tem um valor contábil 90 mil, menos o que eu já depreciei, então ele tem um valor de 30. Então aqui está falando, o seu valor contábil será de 30 mil, o valor que eu comprei menos a depreciação acumulada. Só que a empresa vai vender o equipamento por 35. Então, o valor de venda é maior do que o valor contábil. Então, a diferença de 35 para 30, os 5 mil que tem aqui, é ganho de capital. Então, aqui nós temos o 5 mil de ganho de capital. E é só os 5 mil que vai ser tributado, não os 35. 35 eu vou vender o equipamento antigo, o EA que é equipamento antigo, é N equipamento novo. Eu vou vender por 35, mas eu vou pagar imposto só sobre 5, só sobre o ganho de capital. E aí, ele está considerando uma alíquota de 40% aqui de imposto, 40% sobre 5, vai dar os R$2.000 aqui. Então, quando eu pego 120 mil, que é o que eu vou comprar do equipamento novo, mais 10 mil com gastos adicionais, frete, seguro, treinamento de funcionário, instalação, 10 mil. Eu vou deduzir 35, que é o que eu vou apurar com a venda do equipamento antigo, mas vou somar o imposto que eu vou ter que pagar com essa venda também. Então, apesar de comprar o equipamento por 120 mil, o valor do meu investimento inicial ele será de 97. Então, quando eu estou avaliando a compra de um equipamento, não é simplesmente pegar o valor dele e considerar como investimento inicial. Eu tenho que verificar primeiro o tipo de investimento que eu estou fazendo, se é substituição, se é expansão, o que é. Se for substituição, eu tenho que considerar essa questão de existir ou não ganho de capital naquela operação. Se o equipamento tivesse sido vendido por 30 mil, valor contábil 30, valor de venda 30, não teria ganho de capital, o imposto seria 0. Mas como eu vendi por 35, eu tive que pagar imposto sobre os 5 mil aqui. Então esse é o primeiro fluxo de caixa que tem, e aqui depois ele mostra também o resultado calculando, chegando nos 97 mil, que está aqui. A partir daí, o que vai acontecer? Ele vai calcular o fluxo de caixa operacional. Só lembrando, ó, o que nós fizemos o cálculo foi aquele investimento no momento zero. Agora eu vou calcular o quanto esse investimento vai gerar de retorno nos anos seguintes.
Então, no ano zero, eu não tenho nenhum fluxo de caixa. Por quê? Porque o ano zero é nesse momento, a máquina ainda não gerou retorno nenhum para mim. Então, eu não tenho nenhum fluxo, eu não tenho receita, eu não tenho custo, não tenho imposto, não tenho nada, mas eu tenho o investimento bruto, que é o valor que eu vou investir aqui, ó, 97 mil. Como aqui pega o resultado zero e vem subtraindo, inclusive, o investimento bruto, o 97 que a gente vai encontrar ali, ele é negativo. E ele é negativo por quê? Porque é um dinheiro que está saindo do caixa e representa ali para a gente, o parênteses aqui é a anotação contábil para valor negativo. E mostra para a gente que o fluxo de caixa do ano zero, seta para baixo, é saída de caixa. Então, no ano zero, o único fluxo de caixa que nós vamos considerar é o investimento bruto, que é sinônimo de investimento inicial, que é sinônimo, e aí dentro do setor financeiro também tem o nome de CAPEX. Então, são alguns sinônimos para a mesma questão. A partir do primeiro ano, esse equipamento já está em uso. Ele já está gerando receita, ele já está gerando custo, já está sendo depreciado, e aí aqui nós temos as informações. Ele vai gerar uma receita de 150 mil com custos de 75. É claro que aqui, para efeito de simplificação, os valores já foram fornecidos como sendo situados, mas na prática eu tenho que projetar essa receita, eu tenho que projetar esses custos, ou com base em projetos semelhantes que eu já tenha feito, ou com base em projetos que eu encontro informação no mercado. Então, aqui nós teríamos 150 de receita, custos, a minha depreciação, olha, valor de aquisição dividido pela vida útil. O equipamento novo eu comprei por 120. O que eu vou depreciar não é o investimento, é o equipamento. Então, eu vou pegar 120 mil, como a vida útil dele é de 3 anos, 120 dividido por 3, então eu tenho 40 mil de depreciação. O resultado antes do IR é receita, menos custos, menos depreciação. 150 menos 75 menos 40. Então, tenho 35 mil. A provisão do imposto já foi dada, que é de 40% sobre esse resultado. Se esse resultado for zero ou negativo, não tem imposto. Eu só vou pagar imposto se tiver lucro. Então, 40% sobre esse valor, 14 mil. E aqui a depreciação ela volta somando. O valor que a gente tinha calculado aqui de 40, ela volta aqui somando. E por que isso acontece? Isso a gente denomina ali de benefício fiscal. A depreciação, ela entrou inicialmente aqui deduzindo, e isso reduziu o meu resultado, o que fez com que eu tivesse uma provisão de imposto menor. Porque se eu não tivesse a depreciação aqui, meu resultado seria 150 menos 75 seria 75, e eu teria pago 40% de imposto sobre os 75 mil. Então, a depreciação ela entra como se fosse um gasto qualquer ali e reduz a minha base de tributação. Eu pago menos imposto. Porém, a depreciação é a perda de valor de um ativo. Não é um pagamento efetivo que a empresa faz. Não tem um boleto que a empresa pague para poder fazer isso. Então, como esse dinheiro não saiu do caixa, primeiro eu uso esse valor para reduzir o imposto, mas depois ele volta para o caixa porque ele continua lá. Então, por isso que primeiro a depreciação entra negativo e depois ela entra positiva aqui. O investimento bruto já foi todo feito no ano zero, não tem mais investimento aqui.
Nesse caso, ele está considerando um investimento em capital de giro de 30 mil no ano 1. Por quê? Porque se eu vou comprar uma máquina, um equipamento que vai me permitir produzir mais, se eu vou produzir mais, se eu vou vender mais, eu preciso de mais estoques, eu preciso conceder mais crédito para os meus clientes. Então, eu preciso de mais capital de giro. Então, ele está fazendo esse cálculo aqui. E o valor residual, a gente viu que ele só acontece no último ano do investimento, que é quando eu vou vender o equipamento. Eu não vou vender o equipamento já no final do primeiro ano. Então, eu não tenho valor residual aqui. E nesse caso agora, então, o que vai acontecer? O meu fluxo de caixa do ano 1 será igual a 31 mil. Então, eu investi 97 no ano 0 e no final do primeiro ano eu já tive um lucro de 31 mil. Esses valores, agora, porque nessa projeção o nosso fluxo de caixa é constante, a receita é a mesma, o custo é o mesmo, que é o normal da gente fazer em projeções de análise de investimentos, porque para você ser mais conservador na sua análise, porque se você conseguir crescer esses valores posteriormente, já vai ser um ganho que você vai ter. Então você projeta que vai continuar a mesma coisa, mas nada impede que você projete crescimento também, pode acontecer. Nesse caso aqui está sendo constante. O investimento inicial a gente já viu aqui, ele já foi feito lá no ano 0. O investimento em capital de giro, ele também já foi feito aqui, eu não preciso fazer de novo, porque o capital de giro fica circulando ao longo do período aí. E aqui, no último ano, eu preciso entrar com o valor residual. E aí, o exemplo aqui, o exercício, aqui está só descrevendo os custos, as receitas, como é que faz. E o valor residual, ó, eu vou vender o equipamento novo, mas lá no final da vida útil, por 40 mil. Estou comprando por 120, vou usá-lo por 3 anos e no final do terceiro ano eu vou vender por 40 mil. Quando eu vendo o equipamento no final da vida útil, eu não preciso fazer esses cálculos aqui. Por quê? Porque no final da vida útil, o valor contábil dele é 0. Ele já foi completamente depreciado. Se ele foi completamente depreciado, qualquer valor que eu apurar na venda desse equipamento é ganho de capital. E eu vou pagar imposto sobre ele. Como em análise de investimento você projeta que vai usar o equipamento até o final da vida útil, na maioria das vezes é o mais comum, então o valor de venda vai ser integralmente tributado aqui. Então ele ainda considera um gasto de 2 mil com a venda, para anunciar a venda desse equipamento, por exemplo, e calcula os 40% desse valor de venda. Então, 40% de 40 mil, 16 mil. Por outro lado, esse investimento em capital de giro que está circulando na empresa, estoque que é vendido, vira contas a receber, que depois é recebido, entra dinheiro no caixa, aí você compra estoque de novo, o dinheiro está circulando. Se o projeto encerrou no final do terceiro ano, você recupera o investimento que você fez. Então, os 30 mil voltam para o caixa para ser investido em outro projeto. Então, nosso valor residual aqui será de 52 mil. 42 menos 2 menos 16 mais 30. No segundo ano, como a gente não tem valor residual 61, no terceiro 113, porque esse valor que a gente acabou de lançar ali, 52 mil, ele vai vir para cá.
Então, ó, nesse projeto, eu investi 97 mil lá no ano zero e depois tive 3 fluxos de caixa de lucro. Um de 31, um de 61 e um de 113. Se eu somasse esses 3 fluxos de caixa, esse, mais esse, mais esse, e comparasse aqui com os 97, projeto extremamente viável. Se eu diminuir 205 menos 97, eu ainda teria um lucro de 108 mil. Só que aqui é que entra o conceito de valor do dinheiro no tempo. 31 mil daqui a um ano não vale 31 mil hoje, vale menos. Porque se eu quiser ter 31 mil daqui a um ano, o valor que eu vou aplicar hoje é menor. E aí ele vai render até chegar nos 31. 61 mil, 113 mil no futuro não vale a mesma coisa hoje. Então eu preciso descontar esses fluxos, ou seja, trazê-los a valor presente, porque aí sim eu posso comparar com 97, não esses valores. Mas o primeiro passo que eu preciso dar, e aí é o que está aqui depois no final do... Aqui ele já traz os resultados. O primeiro passo que eu preciso dar é fazer essa projeção. Então, vou investir hoje 97, no primeiro ano eu tenho um lucro de 31, no segundo de 61, no último ano, somado ao valor residual, eu tenho um lucro de 113. Vou trazer todos esses valores que estão no futuros para hoje e vou comparar com 97 a partir das metodologias que nós temos ali. Então, nessa nossa primeira aula, a ideia aqui é trabalhar, ou pelo menos a ideia foi essa, a parte inicial conceitual do que é a análise de investimento, principalmente quando a gente trata desse investimento permanente, esse investimento de longo prazo, a importância da projeção do fluxo de caixa para essa avaliação, e aí nós vimos os fluxos de caixas relevantes, investimento inicial, fluxo de caixa operacional e valor residual. Vimos ali a estrutura para cálculo de cada um desses fluxos de caixa. E vimos também que o próximo passo, que é analisar a viabilidade do investimento, ele necessita que eu tenha uma taxa de desconto desses fluxos, que tem diversas nomenclaturas também, mas uma das mais conhecidas é aquela que apareceu para a gente no material, TMA, taxa mínima de atratividade. Mas também pode ser custo de oportunidade, custo médio ponderado de capital. Fato é a taxa que eu vou usar para descontar os meus fluxos de caixas futuros. E a partir daí, do terceiro módulo, a gente calcula essa taxa, a TMA, porque se eu já tenho os fluxos projetados, eu vou calcular a taxa e a partir daí eu já tenho condições de avaliar o investimento. Só que esse custo aqui, o cálculo da taxa, vai ficar para a nossa segunda aula online que nós temos aí no próximo mês. Eduarda, você está me ouvindo? Eu finalizo aqui, então, essa nossa primeira aula online da disciplina Análise de Investimentos. Hoje a gente tratou dos primeiros 2 módulos
do nosso material didático, onde, como eu disse, vimos todos os conceitos da análise de investimentos e também trabalhamos aí a projeção do fluxo de caixa. Na próxima aula, nós vamos trabalhar no cálculo da taxa de desconto ou no custo do investimento e também começar a trabalhar com as ferramentas, com as metodologias de avaliação desse investimento, calculando o payback, calculando o VPL e calculando a TIR. Desejo a todos aí um ótimo final de semana e até a nossa próxima aula.